O milionário fica chocado ao ver sua filha dormindo no chão com marcas de uma mendiga velha. Rafael nunca imaginou viver algo assim. Um homem poderoso, donando ordens de seu império bilionário em um escritório com vista panorâmica, visitando um abrigo para moradores de rua, em plena manhã fria, só por uma curiosidade que a esposa jogou no ar. Mas ali estava ele, andando entre paredes descascadas, cheiro de mofo e café forte, ouvindo o eco dos passos no chão de cimento. O frio parecia apertar dentro do peito, mas só quando viu aquilo, tentou não acreditar. No canto mais escuro da sala, perto das colchas finas pregadas em cadeiras, um cenário que o paralisou. Sofia, sua pequena Sofia, 6 anos, com o rosto tranquilo de sono, aninhada no chão frio. Ela estava enrolada num cobertor fino, e ao lado uma mulher velha com olhos fundos, que pareciam carregar uma tempestade inteira de amargura e segredos. Como ele, que dava tudo em brinquedos, roupas, viagens, jamais oferecera um abraço que fizesse Sofia se sentir segura assim. Um amor que não se compra, uma ligação que saiu das contas bancárias e enfiou raízes no seu lugar mais frágil. O silêncio da sala era cortado por murmúrios baixos, quase inaudíveis. Rafael se aproximou, o olhar grudado naquela mulher, de quem ele jamais poderia imaginar tanto, até que a ouviu sussurrar, numa voz cansada, repleta de dor e convicção. Escolhas só valem quando você entende as verdadeiras riquezas. Palavras que caíram como um golpe no coração dele. O homem que corria atrás de cifras e vitórias nunca tinha parado para pensar no que realmente importava. O espaço estava repleto de histórias não ditas, rostos marcados, corpos cansados, vidas partidas. O luxo em que ele vivia parecia agora só um manto vazio. Aquela cena, tão diferente da imagem imaculada da sua casa, abriu uma ferida profunda. Um concorrente invisível, ágil e sorrateiro, movimentava suas peças contra o império de Rafael. Não apenas seu dinheiro. A segurança da pequena Sofia estava prestes a ser ameaçada. Rafael sentiu o chão parecer menos firme sob seus pés. Estava diante de uma escolha que nunca imaginara fazer. Abrir mão de tudo para buscar esse novo tipo de riqueza. Ou deixar que sua ambição soubesse o caminho, mesmo que isso custasse sua alma. O que ele vai descobrir sobre si mesmo? E quem é, afinal, essa mulher que parece guardar uma chave para um segredo capaz de virar suas vidas de cabeça para baixo? O mistério paira pesado no ar, e Rafael sabe, nada será como antes. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo, para se certificar de que você ainda... E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos
diretamente no seu celular, sem anúncios. Basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio naquela sala parecia mais denso de repente. O peito de Rafael queimava e ele só conseguiu dar mais um passo, sentindo as pernas pesadas, como se o chão fosse de lama. A velha nem se mexeu, mas seus olhos vazavam um tipo de dor que dava medo. Sofia dormia, pequena, indefesa, alheia ao caos. Alguém tossiu perto da porta. Rafael virou o rosto, olhando rápido. Era Zé, o rapaz que cuidava do abrigo. Olhar arregalado, voz falhada. Moço, a polícia tá aí fora. Vieram atrás de você. O mundo parou um segundo. Atrás de mim? Por quê? No corredor, passos apressados, ecoando como batidas de martelo. De repente não era mais só o medo por Sofia. Era como uma avalanche. Culpa, terror, confusão. Mãos suadas agarrando o casaco. Uma policial alta entrou. Farda bem passada, rosto fechado. Sem olhar para ninguém, apontou para Rafael. Senhor Rafael Souza, precisamos que o senhor nos acompanhe até a delegacia. Agora. É urgente. Pânico pegou igual dor aguda. O que aconteceu? Minha filha. A voz dele quase não saiu. A policial não piscou. Isso é sobre a sua filha, sim. Temos informações sobre um sequestro. E, senhor, ela olhou de relance para a velha no chão. Exultou. A senhora Luzia está incluída na investigação. O sangue gelou. Sofia abriu os olhos com o barulho, assustada, e Rafael se abaixou para puxá-la para o colo. Mas aí aconteceu. A velha Luzia levantou de um salto impossível para a idade. Empurrou Rafael para trás com uma força de outro mundo. E gritou, a voz rasgando o silêncio. Ela não é sua filha. Ela é minha neta. O grito rodou pela sala. Fez gente aparecer das sombras, boquiaberta. Rafael caiu de joelhos, sem fôlego. Confusão. Zé saltou para perto das crianças, enquanto Sofia chorava, o rosto roxo de susto, agarrada naquela mulher que até ontem era só uma desconhecida. A policial piscou, travada. Rafael, ainda sem entender, viu Luzia encostar a mão no ombro da menina, falando baixinho. Só que alto o bastante para todo mundo ouvir. Eles me tiraram a única filha e sumiram com minha neta. Anos. Mas eu sabia que um dia ela aparecia. E hoje é o dia. O barulho dos outros moradores aumentou. Um monte de meu Deus e não acredito, varrendo o ar. Zé tentava segurar um rapaz na porta, enquanto alguém já filmava tudo no celular. O rosto da policial mudou. Dona Luzia, a senhora... Luzia interrompeu, olhos acesos de ódio e esperança. Ele me pagou, há anos, para eu desaparecer. Agora é a sua vez, Rafael. Chega de mentira. Rafael sentiu o corpo todo tremendo. Lembranças piscando feito flash, papéis assinados, conversas secretas, o desespero de sua esposa para adotar Sofia tão rápido. O mistério pesado batia na cabeça de todos. Quem era Sofia, afinal? Que verdade aquela mulher guardava? E naquele instante, muito antes de qualquer resposta, a sirene lá fora gritou ainda mais forte. Um carro preto parou na frente do abrigo.
2 homens desceram devagar, armados. Não eram policiais. Olhos frios, postura de quem não brinca. Procuraram alguém na multidão. O medo virou desespero de guerra. A sensação era clara. Ali dentro, ninguém estava seguro. «Pegue Sofia e corram!» gritou Luzia, empurrando a menina nos braços de Rafael. Mas Rafael estava congelado, braços em volta da filha, coração disparado, cabeça explodindo. Quem eram aqueles homens? Quem era ele, de verdade, ali? E o pior ainda estava por vir. O pânico tomou conta do abrigo. Rafael ainda segurava Sofia, mas era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Luzia, com uma força inexplicável, gritou que a menina não era dele. Cada palavra dela era um soco no estômago. Ele mal conseguia respirar. As vozes na sala se misturavam em um turbilhão de confusão. Quem eram aquelas pessoas? O que estava acontecendo? Sofia tremia em seus braços, os olhos arregalados de medo. Luzia então se virou, ainda com a intenção de protegê-la. A tensão no ar crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. Zé, o jovem do abrigo, estava paralisado, observando como um espectador de um pesadelo se desenrolando diante dele. Os homens armados na porta tinham um olhar gélido. Não eram da polícia, e isso Rafael sabia. Eles davam passos lentos, mas determinados. A presença deles era uma sombra imensa, e o coração de Rafael disparou ainda mais. Mas antes que pudesse agir, o que ocorreu a seguir fez seu mundo desabar. Um dos homens, o mais alto, avançou e olhou por cima do ombro de Luzia. «É agora, dona Luzia. O tempo acabou», disse com a frieza de quem já viu muito. Rafael se sentiu como se um gelo percorresse sua espinha. As palavras ecoaram na sua mente. O que significava aquilo? Então a velha, com a coragem de quem não tinha mais nada a perder, gritou: «Eu sou a única que pode salvá-la. Você não pode levar a Sofia». O clamor dela reverberou, mas o homem apenas balançou a cabeça, desdenhando. «Você já fez sua parte no jogo. Agora é hora de acabar com isso». As mãos de Rafael estavam suadas e sua mente fervilhava. O que ele não sabia? Quem era aquela mulher de fato? E qual era o jogo que mencionavam? As peças estavam se movendo e ele não tinha controle sobre nada. E como se o universo estivesse conspirando contra ele, o outro homem se aproximou. Ele se curvou e, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: «Dizem que a verdade liberta, mas você pode estar prestes a descobrir que às vezes ela destrói». Uma sensação nauseante começou a tomar conta de Rafael. Ele sentiu que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que nunca poderia imaginar. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta do abrigo foi arremessada com força contra a parede. Uma nova figura entrou na cena, vestida de preto, com uma máscara cobrindo o rosto. Uma movimentação rápida pelo espaço. A multidão dentro do abrigo gritava e recuava, mas Rafael não conseguia desviar os olhos para aquela pessoa.
E foi nesse momento, enquanto a confusão reinava e as pessoas se debatendo entre gritos e empurrões, que a máscara caiu, revelando o rosto de Camila, sua esposa. Ela estava ali, ofegante, olhares desesperados. Rafael, ela gritou. O mundo parou novamente, e o silêncio veio como um peso interminável. Rafael se sentiu paralisado. Camila, perdida e distante, havia voltado do nada. E enquanto a atmosfera se tornava tensa e eletricamente carregada, Luzia soltou uma revelação que o transformou em pedra. Ela sabe a verdade sobre você e sobre a Sofia. Ela foi uma parte de tudo isso. Confusão virou desespero. O amor que Rafael pensou conhecer agora se transformava em um labirinto de segredos. Como ele poderia ter ficado tão cego? A crise de identidade estava prestes a estourar, e os laços familiares pareciam prontos para se romper diante dele. Mas antes que qualquer um pudesse processar a gravidade da revelação, o tiro ecoou, e o alarme disparou. E tudo que Rafael podia fazer era guardar Sofia ainda mais perto, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. A verdade estava ali, nua e crua. Mas o que significava interpretar esses laços de amor e dor? E no meio do caos, uma pergunta pairava no ar, mais aterrorizante que qualquer outra. Quem era ele realmente antes de tudo isso? O tiro ecoou e uma onda de gritos tomou conta do abrigo. Rafael se agachou instintivamente, segurando Sofia contra seu peito. O pânico era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Em meio ao caos, sua mente girava como um furacão. Camila, sua esposa, estava ali, mas o que isso significava? O que ela sabia? O que Luzia queria dizer com verdade? Ele mal conseguia digerir tudo aquilo. Uma sensação nauseante começou a invadir seu estômago. A policial, ainda em choque, se virou para Camila. Você não deveria estar aqui. A tensão cresceu. Os dois homens armados se aproximaram, olhos frios e focados. Mas não estavam prestando atenção em Rafael ou em Sofia. A atenção deles estava em Camila. Você nos decepcionou, Camila, disse um dos homens. A voz calma, quase casual, como quem lida com um problema banal. É hora de acertar as contas. Os olhares se cruzaram, e o rosto de Camila escureceu. Eu não fiz nada errado. Ela parecia perdida, mas havia uma determinação escondida em sua voz. Rafael sentiu o tremor em seu corpo, uma mistura de raiva e desespero. Ele havia confiado nela, e agora tudo estava ruindo. Tudo foi planejado. Certo, o homem se aproximou ainda mais, quase ameaçador. Você realmente achou que podia sair impune? Rafael sentiu sangue vibrar nas têmporas. O que estava acontecendo? No meio dessa discussão tensa, Luzia, imponente com sua presença, interveio novamente. Camila, você não pode deixar que eles a manipulem. O que você sabe? A velha parecia mais forte. Sua voz cortava o ar pesado. Camila hesitou, os olhos se desviando, e gente ao redor murmurava em confusão. Balbuciou, e a cena congelou. O tempo parecia se arrastar, como se o universo estivesse esperando por uma revelação. E então,
a bomba estourou. Fui eu quem pagou pela sua adoção, Rafael. Camila gritou, palavras saltando como um jato de água pressurizada. A declaração ricocheteou nas paredes do abrigo, provocando murmúrios atônitos de quem estava ali. Rafael sentiu o mundo desabar mais uma vez. Fui eu quem buscou Luzia. Fui eu quem a convenceu a deixar a Sofia comigo. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, como se todos tivessem sido atingidos por um raio. Rafael arregalou os olhos. Uma confusão total reinava em sua mente. Luzia olhou para ele, uma mistura de horror e compreensão. Você sabia desde o início? Ele mal podia acreditar. Tudo que acreditava que era verdadeiro estava desmoronando diante dele. Por quê? Por que você não me disse? Que tipo de jogo você estava jogando? Rafael berrou, a dor emanando de todos os poros. Porque eu não te confiava, Rafael. Camila respondeu, a voz embargada. Eu não sabia se você ia me apoiar. Eu tinha medo. Você estava tão obcecado pelo sucesso. Um dia eu pensei que seria mais seguro para Sofia se eu mantivesse isso em segredo. A revelação o atingiu como uma onda, arrastando tudo pelo caminho. Ele olhou para Sofia, que chorava em seus braços. O que tudo isso significava para ela? O que aconteceria com a inocente criança em meio a esse turbilhão? A tensão atingiu um pico quando um dos homens armados começou a se mover. Basta de conversa. Agora vamos fazer isso direito. A voz dele soava como um aviso. Rafael sentiu o baque do coração. Aquele não era só um pesadelo. Era uma armadilha que se fechava ao seu redor. Não, Luzia gritou, e sem pensar, avançou em direção aos homens. A seu redor, as pessoas se afastaram de medo. Camila se lançou para a frente também, gritando, tentando proteger Luzia. Mas o que ela realmente fazia? Por um breve instante, tudo ficou paralisado. Os gritos e o choro de Sofia eram a única coisa que preenchia o ar pesado. E Rafael, sem saber o que fazer, percebeu. Ele tinha que fazer uma escolha. E era uma escolha que abalaria as fundações de tudo o que sua vida representava. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era ele realmente, agora, cercado por segredos, mentiras e um passado que nunca imaginou? E enquanto o caos aumentava ao seu redor, uma única ideia começou a se formar. As peças do tabuleiro estavam se movendo, e o jogo ainda não tinha acabado. Não, ainda estava apenas começando. Ah, lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tiro ecoou e o caos se instalou. Rafael segurou Sofia com ainda mais força, a pequena tremendo em seu colo. Era como se o tempo tivesse congelado. Camila, o que está acontecendo? Ele gritou, tentando entender a revelação que havia explodido como uma bomba. Luzia olhou para ele, os olhos cheios de fervor. Você precisa ouvir, Rafael.
A verdade está diante dos seus olhos. Cala a boca, Luzia. Camila cortou, a voz quase num grito, tentando manter a situação sob controle. Mas a ira nos rostos dos homens armados crescia, e a tensão era palpável. E então, como se uma peça teatral repleta de tragédia, um estrondo sacudiu a entrada do abrigo. O homem alto riu, um riso frio e desdenhoso. Vocês pensaram que podiam se esconder? Vejo que o espetáculo começou sem mim. Ele levantou a arma, apontando para Lucia, e Rafael sentiu o horror crescer dentro dele. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, um novo personagem entrou em cena. Uma mulher, com uma presença estrondosa, avançou pelo corredor, sua figura imponente cortando o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio, os olhares fixos. A mulher rapidamente removeu a máscara que cobria seu rosto. Era uma mulher que Rafael conhecia bem. Mariana? Ele murmurou. A antiga parceira de negócios de sua esposa. O que ela estava fazendo ali? Luzia, estamos aqui resolver isso de uma vez por todas. Mariana disse com uma calma que parecia irreal em meio ao caos. Seus olhos se fixaram em Camila, depois em Rafael. Você deveria ter ficado fora desse jogo, Camila. Agora nós dois sabemos como isso termina. A tensão mortal pairou no ar. Você não pode simplesmente levar Sofia? Rafael gritou, as palavras saindo como um jorro de desespero. Ela é a minha filha. Oh, não é mesmo? Mariana disse com um sorriso tenso. E se eu te dissesse que sua filha não é sua filha? A revelação bateu como um soco. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Luzia olhou de volta para ele, os olhos cheios de um misto de compaixão e raiva. Ela é minha neta. E Camila? Você sempre soube. Era um eterno ciclo de mentiras e dados trocados. A confusão tomou conta da sala e os murmúrios dos moradores começaram a ecoar. O que você quer dizer com isso? Zé, o jovem que cuidava do abrigo, finalmente conseguiu formular. O que está acontecendo? Mariana sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Eu era a guardiã de um segredo muito maior do que todos pensavam. Camila pagou por tudo. Pela adoção, por Luzia sair do caminho. Você está mentindo! Camila gritou, mas Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ele pensava ser a verdade começava a se desfazer em uma névoa obscura de segredos. E no instante em que a tensão estava no auge, um estrondo violentíssimo fez a estrutura do abrigo tremer. A porta foi arrombada com brutalidade, e mais homens armados invadiram o local. A cena se tornou um frenesi de gritos e barulhos. Rafael estava paralisado, segurando Sofia, olhando para o que parecia ser um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. A sirene da polícia, agora distante, parecia um eco insignificante. O pânico tomou conta do abrigo, e entre os gritos e empurrões, Rafael percebeu que não era apenas sua vida que estava em perigo. Ele se viu no centro de um jogo muito mais obscuro do que jamais imaginou. E nesse momento, uma nova frágil certeza surgiu. A verdade estava prestes a sair à luz, mas à custa de quem? E então, com uma clareza cortante,
Rafael percebeu que o que estava em jogo não era apenas sua identidade, mas a vida da menina que ele amava. O que mais ele não? O tiro ecoou e o caos se instalou. Rafael segurou Sofia com todas as suas forças, a pequena tremendo em seu colo. A adrenalina pulsava nas veias dele, enquanto os gritos se misturavam a um estrondo ensurdecedor. O abrigo se transformou em um palco de pânico, e ele estava ali, totalmente paralisado. Camila e Luzia estavam frente a frente com os homens armados, ambas com olhares desafiadores. Mas bem sabe Rafael que o medo também as consumia. A tensão era palpável. Luzia parecia mais determinada do que nunca, enquanto Camila estava desgastada, como se as revelações a tivessem atingido feito um trem desgovernado. Vamos acabar com isso de uma vez. O homem mais alto gritou, e Rafael sentiu o coração disparar. O que estava em jogo? Sua vida, a de Sofia, a verdade. Então, como se tudo estivesse prestes a desmoronar, o que aconteceu ia além do que imaginava. O homem que estava prestes a dar um passo à frente, uma figura ameaçadora com a arma apontada, de repente gelou. Um som diferente, um barulho familiar de motor de carro. Um carro vermelho, a sirene ligada, parou abruptamente na porta do abrigo. Era um veículo da polícia, mas não qualquer um. Era uma unidade especial que Rafael reconheceu imediatamente. Ele não podia acreditar que eles estavam ali. E então, um homem saiu rapidamente, uma figura antiga, mas ferozmente familiar. Era Diego, o advogado de Rafael. O mesmo homem que havia ajudado a construir seu império, mas também o que o alertou sobre os perigos ocultos na negociação da adoção. "Rafael!" gritou Diego, com uma intensidade que cortou o ar. A presença dele trouxe um sopro de esperança. Mas a natureza do cenário estava ali, numa voltagem alta de tensão. "Saia daí! Agora!" Rafael sentiu um rapaz do abrigo puxá-lo, mas estava fixo no que estava prestes a acontecer diante dele. Diego não estava só. Atrás dele, uma equipe de policiais começou a entrar no abrigo, cercando os homens armados. Gritos se misturavam a ordem e caos. "Não se movam!" Ordem ecoou pela estrutura. Mas o homem alto, em vez de recuar, ergueu sua arma. E foi nesse instante de tensão máxima que as coisas se tornaram realmente insanas. Um homem que estava ao lado do homem alto, com uma expressão estranha, simplesmente desabou no chão, como se tivesse sido atingido por um raio. Um disparo. Mas não pareceu vir da arma do homem alto. Foi um tiro limpo, preciso. E então, em meio a esse horror, algo insano aconteceu. A poeira levantou, enquanto o homem no chão revelava uma tatuagem visível em sua pele. Um símbolo que Rafael conhecia muito bem. A marca de uma faca cruzada, um sinal que o conectava a uma das facções criminosas de sua cidade. A realidade bateu de novo, e Rafael se lembrou de todas as suas decisões. "O que está acontecendo?" Camila gritou, e a confusão aumentou.
Luzia olhou para ela, e pela primeira vez, Rafael viu um medo genuíno no rosto da velha. De repente, Diego gritou: "A verdade que você estava buscando, Rafael, não é sobre Sofia, é sobre você." E a frase cortou o vento como uma lâmina. Rafael sentiu seu estômago revirar. Sofia ainda tremia em seus braços. "Papai, o que está acontecendo?" Ela olhou para ele, totalmente assustada. E Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele não tinha certezas, nem mesmo sobre si mesmo. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova verdade parecia emergir. Um mistério que poderia mudar tudo. Por que Diego revelara algo tão explosivo? O que mais ele escondia sobre sua vida? E com essa nova reviravolta, Rafael entendeu que o jogo ainda não acabara. Muito pelo contrário, tudo estava prestes a explodir em um nível que ele jamais poderia imaginar. As perguntas martelavam em sua mente, e Rafael estava prestes a descobrir que, em meio a todas aquelas revelações, a verdadeira faceta da vida dele e de Sofia nunca foi realmente clara. E uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Afinal, quem realmente estava no controle dessa história? O sentimento de tensão ainda pairava no ar, misturado ao eco de gritos e confusão. Diego, o advogado, estava ali, mas a revelação que ele fez ainda reverberava na mente de Rafael, como um eco distante. Sofia, em seus braços, tinha os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo, presenciando um horror que não condizia com a infância dela. "Rafael, precisamos sair." Diego gritou, apontando para a saída, enquanto o caos se aprofundava. Mas Rafael estava paralisado. O que é que significava tudo aquilo? Os homens armados estavam a poucos passos, e o olhar feroz do mais alto parecia predizer um destino horrível. Mas então, uma figura familiar cortou o ar carregado, como um raio de... Era Mariana, a antiga parceira de negócios de Camila, avançando com uma postura decidida. "Deixe a garota em paz", ela ordenou, e sua presença fez com que Rafael sentisse uma faísca de esperança. Mas havia algo nas suas palavras, um peso que parecia cair sobre todos na sala. Os homens armados hesitaram e o silêncio se arrastou. "Agora é hora de revelar a verdade", Mariana disse, sua voz firme, mas com um toque de urgência. "Vocês todos precisam saber o que realmente está acontecendo aqui." "Chega de joguetes, Mariana", o homem mais alto gritou, mas Mariana não se deixou intimidar. "A verdade é que Sofia não é quem você pensa que é, Rafael." A declaração cortou como uma faca. Rafael sentiu o ar sumir dos pulmões. Como assim? Ele mal conseguiu formular as palavras, seus olhos fixos em Mariana. Eu sou a mãe de Sofia." As palavras dela foram como um choque elétrico, e todos na sala trocaram olhares atordoados. Ela foi sequestrada anos atrás e os dois estavam envolvidos em uma rede de adoções ilegais. Um murmúrio se espalhou pelo abrigo. Luzia olhou para Camila, chocado. "O que ela está dizendo?" Camila não respondeu. Em vez disso, o vazio em seu olhar revelava o tumulto que se agigantava dentro dela. "Vocês não podiam saber", Mariana continuou, as emoções à flor da pele. "Eu fiz tudo o que pude para encontrá-la, mas eles me calaram. A única esperança era um dia me infiltrar e descobrir onde ela estava."
Rafael se sentiu tonto. A verdade desmoronava ao seu redor, como se o chão sob seus pés tivesse se dissolvido. Ele olhou para Luzia, que mantinha um olhar firme, quase como se tudo isso não fosse surpresa. Eu a procurei por anos, mas não sabia como. Precisava proteger minha filha. Os homens armados começaram a se mover, inquietos. Rafael não tinha mais tempo para dúvidas. Ele sentia que sua vida, a de Sofia e a revelação da verdadeira maternidade estavam entrelaçadas numa teia mortal. Sofia é minha filha, e eu vou protegê-la. Então você precisa compreender, Mariana disse, um brilho de desespero na voz. Eles não estão aqui só para você. Eles têm interesse em Sofia, e agora que a verdade foi revelada, eles vão fazer de tudo para garantir que ela não escape. E nesse momento, o que parecia um jogo de controle virou um pesadelo. Os homens armados avançaram, mas não pela força. Um deles sacou uma faca, cortando o espaço entre eles como um raio, em direção a Mariana. Rafael viu tudo acontecer em câmera lenta, e num ímpeto de amor e proteção, se lançou para a frente, colocando-se entre Mariana e o ataque. O impacto foi brutal. Rafael sentiu a dor atravessar seu corpo. O grito que escapou de seus lábios não era apenas de dor, era de desespero. O universo ao seu redor parecia tatear em preto e branco, enquanto sua visão se embaçava. Sofia gritou, e o caos aumentou descontroladamente. Luzia se lançou para a frente, mas Rafael conseguiu segurar sua mão, mesmo no chão. Último pensamento penetrou sua mente. Tudo havia mudado em um instante. As verdades que constituíam sua vida estavam se esfacelando. E agora, ele não sabia mais quem deveria confiar. As sirenes da polícia se aproximavam, mas a batalha estava longe de terminar. Com um peso enorme no coração, Rafael respirou fundo. Ele havia se tornado parte de algo muito complexo, muito maior do que suas ambições. E o que aconteceria a seguir, ele percebeu, poderia alterar o destino de Sofia para sempre. O impacto da facada foi brutal. Rafael caiu ao chão, o peito ardendo e o coração acelerado, enquanto a visão se tornava embaçada. O sangue escorria, quente e viscoso, misturando-se ao chão frio. Rafael respirava com dificuldade, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que o atacara estava prestes a avançar de novo, mas Mariana se colocou na frente dele, destemida. Uma fração de segundo depois, outro tiro estalou, ecoando pela sala. O segundo homem caiu. Um corpo inerte, uma figura repentina surgiu na porta. Uma mulher de cabelos escuros e olhos determinados. Parem, é um erro. Sua voz cortou através do pânico. Rafael, meio consciente, girou a cabeça. E foi nesse momento que os olhares se cruzaram. Era Clara, sua irmã. As memórias de sua infância inundaram sua mente. Mas não era uma visita casual. Clara estava envolvida nessa história de maneira que Rafael nunca poderia ter previsto. Você não pode levar Sofia, Clara gritou, o desespero em sua voz estremecendo a sala. Mariana ficou em choque. Clara, o que você está fazendo aqui?
A atmosfera agora era elétrica. Rafael tentava se pôr de pé, mas a dor o puxava para baixo. Clara, o que está acontecendo? A confusão se somou à dor, intensificando o caos. Eu sou a verdadeira mãe de Sofia, Clara revelou, deixando todos em estado de choque. Eu deixei tudo para trás para proteger você, todos vocês. O sequestro, a adoção, foi comigo que você deveria estar. Seu olhar estava cheio de emoção. Rafael sentiu uma onda de incredulidade. Como isso era possível? Ele olhou para Camila, procurando respostas, mas ela estava tão perdida quanto ele. Não, isso não faz sentido. Camila gritou, as palavras espaçadas. Eu a amei desde o primeiro dia. Você não sabe a metade do que está acontecendo. Clara disse, as palavras como facas. Temos que sair daqui, rápido. Eles vão voltar. A tensão ficou insuportável. Luzia se agachou, agarrando Sofia e puxando-a para perto. A verdade é que essa casa não é mais segura. Detetives e criminosos estão por trás dessa adoção. Os olhares se cruzaram e o desespero tomou conta do ambiente. Rafael, debilitado, conseguiu sussurrar. Como você sabe tudo isso, Clara? Sua irmã, em lágrimas, tomou um fôlego e começou a falar mais rápido do que ele podia compreender. Fui eu quem te procurou anos atrás. Aquela manhã em que você me deixou para trás. O advogado era um farsante. Ele estava no esquema. Nós éramos peões. A adoção, tudo, foi uma armadilha. O mundo de Rafael desmoronou mais uma vez. Havia tanto em jogo, e agora seus laços familiares estavam se desmoronando. Ele sempre acreditou que era o guardião de Sofia, mas a revelação o deixou desnorteado. Mais tiros foram disparados do lado de fora, e os murmúrios da multidão aumentaram. Mariana tocou o braço de Rafael, os olhos cheios de entendimento. Você precisa escolher, Rafael, sua vida ou a dela. Mas a realidade ficou ainda mais intensa quando os homens armados começaram a se mover. Um deles olhou diretamente para Rafael e gritou, vamos acabar com essa pantomima. E nesse momento, cada verdade, cada segredo parecia se despedaçar. Rafael sentiu que a resposta estava ali, no ar denso e tenso, mas ele não conseguia reunir as palavras. O que vamos fazer agora? Mas antes que pudesse entender, tudo começou a se apagar em uma névoa de incerteza. A sirene da polícia se aproximava. Mas quem poderia acreditar que o verdadeiro inimigo estava tão perto? O impacto da facada foi brutal. Rafael caiu ao chão, o peito ardendo e o coração acelerado, enquanto a visão se tornava embaçada. O sangue escorria, quente e viscoso, misturando-se ao chão frio. Sofia gritou, e seu choro ressoou nas paredes do abrigo, cortando o ar como um grito de socorro. Camila estava paralisada e Luzia parecia prestes a desmoronar. Diego, seu advogado, estava na porta, mas os acontecimentos pareciam se desenrolar como uma tragédia. A confusão reinava e o caos tomou conta do abrigo. Rafael respirava com dificuldade, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que o atacara
estava prestes a avançar de novo, mas Mariana se colocou na frente dele, destemida. Uma fração de segundo depois, outro tiro estalou, ecoando pela sala. O segundo homem caiu, um corpo inerte em meio ao barulho ensurdecedor. Mas o que aconteceu em seguida foi além do que poderia imaginar. Uma figura repentina surgiu na porta. Uma mulher de cabelos escuros e olhos determinados. Parem, é um erro. Sua voz cortou através do pânico. Rafael, meio consciente, girou a cabeça. E foi nesse momento que os olhares se cruzaram. Era Clara, sua irmã. As memórias de sua infância inundaram sua mente. Mas não era uma visita casual. Clara estava envolvida nessa história de maneira que Rafael nunca poderia ter previsto. Você não pode levar Sofia, Clara gritou, o desespero em sua voz estremecendo a sala. Mariana ficou em choque. Clara, o que você está fazendo aqui? A atmosfera agora era elétrica. Rafael tentava se pôr de pé, mas a dor o puxava para baixo. Clara, o que está acontecendo? A confusão se somou à dor, intensificando o caos. Fui eu quem te procurou anos atrás. Aquela manhã em que você me deixou para trás, o advogado era um farsante. Ele estava no esquema. Nós éramos peões. A adoção, tudo, foi uma armadilha. Seu olhar estava cheio de emoção. Rafael se sentiu tonto. A verdade desmoronava ao seu redor, como se o chão sob seus pés tivesse se dissolvido. Ele olhou para Camila, procurando respostas, mas ela estava tão perdida quanto ele. Não, isso não faz sentido, Camila gritou, as palavras espaçadas. Eu a amei desde o primeiro dia. Você não sabe a metade do que está acontecendo, Clara disse, as palavras como facas. Temos que sair daqui, rápido. Eles vão voltar. A tensão ficou insuportável. Luzia se agachou, agarrando Sofia e puxando-a para perto. A verdade é que essa casa não é mais segura. Detetives e criminosos estão por trás dessa adoção. Os olhares se cruzaram e o desespero tomou conta do ambiente. Rafael, debilitado, conseguiu sussurrar. Como você sabe tudo isso, Clara? Sua irmã, em lágrimas, tomou um fôlego e começou a falar mais rápido do que ele podia compreender. Fui eu quem pagou pela adoção. Fui eu quem entrei em contato com o advogado. Eu sabia que isso ia dar errado. Sabia. O mundo de Rafael desmoronou mais uma vez. O que você está dizendo? Você mentiu para mim? Clara hesitou. Eu só queria proteger você e Sofia. Eu não sabia, Rafael. Não sabia que isso ia acontecer assim. Neste momento, um dos homens armados começou a se mover. Todos congelaram. Olhando em volta, Rafael sentiu um frio na barriga. Você deixou a gente escolher, Clara. Agora você pagará. As palavras dele foram um eco no ar tenso. E então o caos se instalou de novo, gritos sussurrando e ecos se multiplicando. E antes que pudesse entender, uma explosão de luz veio de fora. A porta foi arrombada com brutalidade. Mais homens, armados, ocupavam a entrada. Um dos novos homens tinha um rosto conhecido, uma expressão de raiva e vingança. Era Bruno, o ex-sócio de Rafael, que há muito tinha sido considerado desaparecido. Eu sempre soube que você ia se meter em problemas, seu traidor, gritou, e Rafael gelou. Em meio à confusão, Clara teve um acesso de fúria. Bruno,
O que você está fazendo aqui? Nada do que você fez será esquecido. Você achou que poderia escapar. Rafael então entendeu. Clara não era apenas alguém tentando ajudá-lo. Ela estava no centro dessa traição. As perguntas simples em sua mente pareciam uma tempestade caótica. Quem ele realmente conhecia? Quem eram os amigos? E o que era essa nova camada de traição? Uma sombra de dúvida cruzou seu pensamento. E nesse instante, uma única ideia começou a se formar. Todos estavam jogando seu jogo, e ninguém era quem parecia. E, enquanto o caos envolvia as paredes de concreto, o teso da verdade começou a se instalar novamente. No meio de gritos e desespero, Rafael percebeu que a essência do que ele era estava em jogo. Em quem ele poderia confiar quando tudo desmoronava? E assim como o desespero se instalava ao seu redor, o futuro de Sofia dependia de decisões que Rafael não tinha certeza se poderia tomar. Rafael se arrastou pelo chão, a dor cravada em seu peito. A realidade parecia girar ao redor dele em um turbilhão de emoções e gritos. Clara estava diante dele, seus olhos cheios de desespero. Mas não havia tempo para explicações. O caos crescia e as forças invasoras estavam prestes a dominar o abrigo. Mariana! Rafael gritou, tentando balançá-la do transe. Sua voz soou rouca e fraca, mas suas palavras davam esperança. Precisamos de um plano. Justo naquele instante, a sirene da polícia se aproximava, ecoando como um hino de esperança. Os homens armados hesitaram por um instante, confusos. Clara tomou coragem, segurou a mão de Rafael e gritou: Sofia, venha, rápido! A pequena, ainda em choque com a violência, correu para eles, os olhos enormes e assustados. Luzia se juntou ao grupo, ainda segurando Sofia perto, como se quisesse protegê-la com a própria vida. Mas a tensão pairava no ar. Eu não posso perder você de novo, Clara disse, olhando fervorosamente para Rafael, que se sentia quebrado e perdido. Os homens armados começaram a recuar, e Rafael sentiu uma fagulha de coragem reacender em seu coração. Bora! Vamos! Gritou Diego, do outro lado da sala, puxando Rafael para frente. O advogado já estava em plena batalha com um dos invasores. O som do choque, metal contra metal, ressoava, e a adrenalina disparou em todos. No meio do caos, um tiro estalou e tudo parecia congelar. Rafael se virou lentamente, seus olhos grudados no corpo de Mariana. Ela havia sido atingida, e a expressão de dor que se espalhou por seu rosto cortou o coração dele. Não, 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 ele gritou, mas a cena era um pesadelo. Mariana, você vai ficar bem. Clara chorou, enquanto se aproximava da mulher que sempre havia sido um farol em tempos escuros. Mas em um último suspiro, Mariana apenas sorriu e disse: a verdade sempre prevalece. Protejam. Sofia. As palavras foram como uma flecha no peito de Rafael. O peso da responsabilidade nunca foi tão claro. Ele precisava lutar. Com um impulso, pegou a mão de Sofia e, junto com Clara e Luzia, eles correram para a porta. Vai, agora!
Diego gritou, enquanto enfrentava os invasores, criando uma brecha. Sofia olhou para Rafael com olhos que diziam tudo: o amor, a confiança, o medo. Papai, eu tenho medo. Ela tremia e Rafael sentiu o aperto no peito se intensificar. Não se preocupe, querida. Estou aqui com você. Enquanto fugiam, a sirene da polícia finalmente invadiu a cena. Os homens armados perceberam a iminente chegada de socorro e recuaram, ainda disparando. Rafael e sua família saltaram para fora. O ar frio os envolveu como um abraço de alívio. O abrigo queimava atrás deles, mas a esperança de um novo começo estava disparando. No entanto, Rafael sabia que nada seria a mesma coisa. Os segredos ainda não revelados pairavam no ar. O que mais estava escondido sob a superfície? Quem era realmente Clara? Ela não era a única com segredos. E então, ao olhar para Sofia, que agora ele talvez pudesse proteger, Rafael se perguntou: quanto mais do seu passado ele teria que enfrentar para garantir um futuro seguro para sua filha? As sirenes se tornaram mais altas, mas o coração de Rafael pulsava com uma nova determinação. Ele sabia que a batalha ainda não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora ajuda a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.